Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver um pouquinho de análise de variância. Este é um dos livros de referência desse conteúdo que vocês podem consultar para referências futuras. Para iniciar nossa explicação aqui, eu inicio com um exemplo na qual um engenheiro está interessado em investigar a resistência de uma nova fibra sintética. E ele sabe que essa resistência é afetada pelas porcentagens de algodão usadas nessa fibra. Então, o interesse do engenheiro é comparar as resistências da fibra para diferentes porcentagens de algodão, 20% e 30%. E para isso ele vai realizar um experimento completamente aleatorizado, e esses foram os resultados obtidos. Neste caso, ele tem apenas dois grupos que ele gostaria de comparar, que são os níveis de porcentagem de 20% e 30%. Então, aqui nós vamos introduzir uma notação. A nossa variável de interesse nesse exercício é a porcentagem de algodão, e essa variável, que seria esse fator de interesse, ele é subdividido em grupos. No caso, nós temos dois grupos e 5 observações em cada grupo. Bom, na teoria de comparação de grupos, que nós já vimos anteriormente, nas aulas de teste de hipótese, para comparar as médias de dois grupos, nós vimos que primeiro nós devemos realizar o teste de comparação de variâncias, caso as variâncias populacionais sejam desconhecidas. E se essas variâncias populacionais desconhecidas no teste de variâncias forem estatisticamente iguais, nós realizamos essa estatística teste para comparar as médias dos grupos, ou se nós tivermos no teste de comparação de variâncias estatisticamente diferentes, nós usamos essa estatística para comparar as médias desses dois grupos. Então, no exemplo anterior, como nós tínhamos apenas dois grupos para serem comparados, nós poderíamos usar esses testes de hipótese para comparação de médias, que usa o teste T. Então, aqui introduzindo uma notação já relacionada com o conteúdo de análise de variância, no nosso exemplo aqui, a gente vai chamar de fator a porcentagem de algodão. Os níveis de um fator ou tratamentos são os diferentes níveis, os diferentes valores das porcentagens de algodão. Então, no exemplo 1, nós tínhamos duas porcentagens distintas de algodão. Então, nós vamos denotar por A, de forma genérica, o número de níveis distintos ali do nosso fator. No exemplo anterior, o nosso A era igual a 2. E nós vamos chamar de réplicas o número de observações em cada nível do fator. Então, no exemplo anterior, nosso número de réplicas era igual a 5. Então, no exemplo anterior, como nós tínhamos apenas dois níveis de um fator, o teste T seria o teste mais adequado, porque nós temos apenas dois grupos que desejamos comparar. Agora, neste outro exemplo que nós temos aqui, é o mesmo exemplo, é semelhante, mas aqui o engenheiro quer comparar a resistência da fibra para mais do que duas porcentagens de algodão, tá? Então, os dados seriam como estes aqui. Então, ele tem 5 porcentagens diferentes de algodão que ele gostaria de comparar, ou seja, 5 níveis ou 5 tratamentos desse fator porcentagem de algodão. E dentro de cada nível desse, nós temos 5 réplicas. Para esses dados aqui, nós poderíamos encontrar os totais de cada nível do fator. Esses totais aqui, essa coluna de totais, ela foi obtida fazendo-se a soma de cada uma dessas linhas. Então, esse 49 é a soma aqui dos valores da resistência da fibra para a porcentagem de 15% de algodão. Esse 77 é a soma
da resistência da fibra para 20% de algodão e assim por diante. E essas médias aqui foram calculadas fazendo-se esse total dividido pelo número de réplicas dentro de cada um dos níveis do fator. No caso, 49 dividido por 5 nos retorna esse 9,8. 77 dividido por 5 nos retorna 15,4 e assim por diante. Então, neste problema, nós temos agora 5 grupos que nós queremos comparar. A gente quer comparar as diferenças nas resistências médias, considerando todas essas 5 porcentagens distintas de algodão. Então, nós queremos realizar um teste de igualdade dessas 5 médias. Então, aqui a gente não pode mais utilizar aquele teste T que comparava dois grupos apenas. Aqui a gente precisa utilizar uma ferramenta mais apropriada para esse caso, e essa ferramenta é a análise de variância. Então, a notação que nós vamos utilizar aí na ferramenta de análise de variância é que nós temos A tratamentos, que são os diferentes níveis do fator que nós desejamos comparar. E nós vamos denotar pela variável aleatória y, índice e j, a resposta observada para a jésima observação no iésimo tratamento. E os dados são representados como nessa tabela aqui, onde nós teremos os nossos A níveis do nosso fator, ou os nossos A tratamentos, cada tratamento com as suas observações. Nós denotamos aqui por y um ponto o total das observações do tratamento 1, y2 ponto, o total das observações do tratamento 2 e assim por diante. E y barra 1 ponto é a média de todas as observações do tratamento 1. Y2 ponto, a média das observações do tratamento 2 e assim por diante. Nós estamos utilizando também aí a notação y ponto ponto, que representa a soma total de todas as nossas observações aqui. E o nosso y barra ponto ponto seria a média de todas essas observações. Neste caso, como nós temos apenas um fator, que é o fator porcentagem de algodão, nós dizemos que nós temos um experimento de um único fator, ou análise de variância de um único fator. Então, sempre que nós realizarmos análise de variância, os nossos dados vão vir apresentados para a gente como neste formato que está aqui, com os níveis do nosso fator e as observações dentro de cada nível. Esses totais e essas médias são informações que a gente consegue calcular a partir desses dados. Neste nosso exemplo, a nossa resposta YJ representa a resposta, que nesse nosso exemplo é a resistência da fibra, para a jésima observação coletada do iésimo nível do nosso fator, ou seja, na iésima porcentagem de algodão que nós temos. Então, no nosso exemplo, tanto I quanto J variam de 1 a 5, porque nós temos 5 níveis do fator e 5 observações dentro de cada nível. E no total, nós vamos ter A vezes N observações no nosso experimento, ou seja, os A níveis vezes N observações dentro de cada nível, totalizando A vezes N observações. No nosso exemplo, 25 observações. De forma geral, nós denotamos um modelo para representar os nossos dados, como esse modelo aqui. As nossas respostas Y e J podem ser representadas por um modelo como este, μ, que é a média global dessas resistências das fibras, mais um tal I, que representa o efeito do iésimo nível do fator, ou seja, o efeito da iésima porcentagem de algodão na resistência da fibra, e EJ representa o erro aleatório da observação IJ, onde o índice I varia de 1 até o número de níveis do fator
e J varia de 1 até N, que é o número de observações que nós temos dentro de cada fator. Assume-se nesse problema que os erros aleatórios eles se comportam de acordo com uma distribuição normal com média zero e variância constante sigma ao quadrado. E nesse problema o nosso objetivo é testar essas hipóteses. A nossa hipótese H0 vai ser a hipótese de comparação dos A níveis do nosso fator. Será que as médias dos nossos A níveis são iguais? Ou será que existe algum par de médias diferente entre si? Então, essas são as hipóteses de interesse num procedimento de análise de variância. A ideia da análise de variância é derivada da decomposição da variabilidade total nas partes que a compõem. Então, nós vamos denotar a variabilidade total por esta soma de quadrados que está aqui. A soma, I variando de 1 até A, ou seja, I variando pelo número de tratamentos ou número de níveis do nosso fator, J variando nas nossas observações do Y e J menos o Y barra ponto, tudo isso aqui é o quadrado, onde Y e J é cada uma das observações dos nossos I tratamentos, e o Y barra ponto, é aquela média geral de todas as observações. Se nós somarmos e subtrairmos a média do iésimo tratamento ou nível do fator, onde esse y barra i ponto é dado por essa fórmula aqui, nós obtemos a seguinte expressão para a soma de quadrados totais. E após manipulações algébricas, nós encontramos a seguinte expressão, que a soma de quadrados totais ela pode ser decomposta numa soma de quadrados devido aos tratamentos, mais uma soma de quadrados devido aos erros. Então, nós vamos chamar de SS-trat, essa soma de quadrados devido aos tratamentos, e SSE, essa soma de quadrados devido aos erros. Aqui, novamente reforçando, esse y barra i ponto representa a média das observações no iésimo tratamento, ou no iésimo nível do fator. Y barra ponto representa a média global de todas as observações. E y e j é cada uma das observações para cada um dos i tratamentos ou níveis do fator. Se nós dividirmos cada soma de quadrados pelo que nós chamamos de graus de liberdade, nós obtemos os chamados quadrados médios, tá? Então, a soma de quadrados do tratamento, ela tem A menos 1 graus de liberdade associados a essa soma. Então, se nós efetuarmos a divisão dessa soma de quadrados do tratamento pelos seus graus de liberdade, nós obtemos o chamado quadrado médio dos tratamentos. Associado à soma de quadrados do erro, nós temos esses graus de liberdade aqui, AN, A vezes N menos A. Fazendo essa divisão da soma de quadrados dos erros pelos seus graus de liberdade, nós obtemos o chamado quadrado médio dos erros. E a ideia da ANOVA é comparar esses dois quadrados médios. Se não existirem diferenças entre as médias dos tratamentos, espera-se que estes quadrados médios tenham valores próximos. No entanto, se as médias dos nossos grupos ali, dos nossos níveis dos tratamentos, forem estatisticamente diferentes, o quadrado médio dos tratamentos será maior, significativamente maior do que o quadrado médio dos erros. Assim, a estatística teste que nós vamos usar para testar a nossa hipótese de igualdade daquelas A médias vai utilizar a razão desses quadrados médios do tratamento pelo quadrado médio do erro. Essa estatística aqui se comporta de acordo com uma distribuição F com A menos 1 e A vezes N menos A graus de liberdade. Nós vamos rejeitar a nossa hipótese H0 de igualdade de médias no caso em que essa estatística teste for maior do que o valor F tabelado com esses graus de liberdade. O procedimento de realização da ANOVA também pode ser resumido numa tabela como essa aqui, que é a tabela de análise de variância.
na qual nós colocamos aqui na nossa primeira coluna as fontes de variação dos tratamentos, do erro e total. Na segunda coluna, somas de quadrados do tratamento, do erro, total. Os graus de liberdade associados a cada uma das fontes de variação. Então, o grau de liberdade associado aos tratamentos é A-1, associado ao erro, A vezes N menos A, e o total é A vezes N menos 1. Se nós efetuarmos essa soma aqui das somas de quadrados, nós obtemos a soma de quadrado total. Se nós efetuarmos a soma dos graus de liberdade dos tratamentos e do erro, nós devemos obter os graus de liberdade da soma de quadrados total. Nessa coluna aqui nós colocamos os quadrados médios, quadrado médio do tratamento, que é a razão das somas de quadrados do tratamento pelos seus graus de liberdade, quadrado médio do erro, que é a razão da soma de quadrado do erro pelos seus graus de liberdade. E ao compararmos esses dois quadrados médios, nós obtemos o valor aqui da nossa estatística teste F0. Aqui são expressões mais simplificadas que nós temos para calcular cada uma das somas de quadrados. Então, nós podemos calcular a soma de quadrados total fazendo esse cálculo aqui, a soma de quadrados do tratamento fazendo esse cálculo aqui, e a soma de quadrados do erro, como a soma de quadrados total é a soma da soma de quadrados do tratamento mais a soma de quadrados do erro, se nós fizermos a diferença entre a soma de quadrados total e a do tratamento, nós obtemos a soma de quadrados dos erros. Para aquele exemplo anterior, nós fizemos aqui os cálculos manualmente, tá? Para mostrar para vocês como ficariam esses cálculos de forma manual. Então, aqui seriam a soma de quadrados total. Essa soma aqui é a soma de cada um dos nossos valores observados elevados ao quadrado, que é essa expressão aqui. Esse 376 é a soma de todas as nossas observações elevadas ao quadrado, que é o que nós tínhamos obtido anteriormente aqui. Essa soma aqui, esse total aqui, que é a soma de todo mundo, e nós elevamos essa soma ao quadrado aqui na nossa expressão. E dividimos por A vezes N, que no nosso exemplo é 25. Para calcular a soma de quadrados do tratamento, nós somamos os totais de cada tratamento, elevamos esses totais ao quadrado, percorremos essa soma para os A tratamentos e dividimos essa soma por N, que é o número de observações em cada tratamento. Subtraímos esse mesmo termo equivalente a esse que nós subtraímos anteriormente aqui. E, por fim, obtemos a soma de quadrados dos erros, fazendo a diferença entre a soma de quadrados total e a soma de quadrados do tratamento. Com isso, nós conseguimos montar a nossa tabela de análise de variância. Então, essas foram as somas de quadrados que nós obtivemos. Calculamos os graus de liberdade associados a cada soma de quadrados, calculamos os quadrados médios, realizando a divisão das somas de quadrados pelos seus respectivos graus de liberdade, e efetuamos a divisão, a razão aqui entre os nossos quadrados médios para obter o valor da nossa estatística teste. Da distribuição F, nós obtemos com 4,20 graus de liberdade, considerando 5% de significância, o valor 2,87. Logo, como a estatística F0 é maior que esse valor aqui da distribuição F, valor crítico da distribuição F, nós rejeitamos a hipótese H0 ao nível de 5% de significância, ou seja, existe pelo menos um par de médias que diferem entre si. Aqui nós fizemos uma ilustração de como ficaria essa análise no software R. No R, nós entraríamos aqui usando a função C, entraríamos com todos os valores da nossa variável resposta, ou seja, todos os valores das resistências das fibras para os 5 níveis, para as 5 porcentagens de algodão que nós temos. Então, quando a gente entra com essa notação aqui, a gente está entrando com todos os nossos dados. Na sequência, estamos entrando primeiro com
as resistências da fibra para a primeira porcentagem de algodão, na sequência com as resistências da fibra para o segundo nível de algodão e assim por diante. Essa função rep aqui ela vai repetir cada um dos níveis do nosso fator de acordo com esse número de vezes aqui. No caso, nós queremos repetir cada um desses níveis 5 vezes, porque nós temos 5 observações dentro de cada um dos níveis do nosso fator. E essa função aqui possibilita que a gente organize os nossos dados num data frame, onde nós vamos ter na primeira coluna os valores das resistências das fibras e na segunda coluna os nossos tratamentos ou níveis do nosso fator, os nossos diferentes níveis de algodão. Ao copiar isso daqui para o R, a gente pode visualizar como ficam os nossos dados. Então, nós temos as resistências da fibra para o nível de 15% de algodão, as resistências para o nível de 20% de algodão e assim por diante. Essa função aqui possibilita que nós calculemos as médias das nossas resistências das fibras para cada um dos tratamentos. Se a gente colocar essa função aqui no R, nós vamos observar que esses valores aqui são aqueles valores que nós encontramos lá no slide 8. São as médias para cada um dos nossos tratamentos. Usando essa mesma função e substituindo aqui min por sum, a gente encontra os totais para cada um dos nossos tratamentos, é equivalente a essa coluna aqui de totais. E a função do R, que possibilita que a gente calcule e construa a tabela de análise de variâncias, é essa função AOV aqui, onde a gente entra com uma fórmula das respostas com relação aos tratamentos, e nós precisamos dizer para ele aqui qual que é a nossa base de dados de referência, que é o que eu havia chamado anteriormente aqui de dados. Então, quando a gente faz o summary desse modelo aqui, nós obtemos a nossa tabela de análise de variâncias, onde ela representa ali para a gente os graus de liberdade associados aos tratamentos e aos erros, as somas de quadrados dos tratamentos e dos erros, os quadrados médios, o valor da estatística F e o p-valor, que é a área acima do valor da estatística F. Se nós tivermos interesse em calcular o quantil da distribuição F, a gente pode usar a função QF, que ela nos retorna o quantil da distribuição F, tal que essa é a área abaixo desse quantil com esses graus de liberdade. Esse é o grau de liberdade associado ao numerador e esse é o grau de liberdade associado ao denominador. Então, esse é o valor da estatística F que delimita a região crítica da região de aceitação. Se nós quisermos realizar comparações múltiplas para verificar quais dos nossos grupos são diferentes, porque com a análise de variância a gente concluiu que existe pelo menos um par de médias que diferem entre si. Agora, quais dessas médias são diferentes? Então, a gente pode realizar o teste Tukey para comparar esses grupos. O nosso teste Tukey compara o nível de 20% com 15%, 25% com 15%, 30% com 15%, 35% com 15% e assim por diante. Ele faz todas as comparações pareadas entre os níveis do nosso fator e retorna para a gente esse p-valor que compara essas diferenças. Se esse p-valor for significativo, ou seja, considerando 5% de significância, se esse p-valor for menor que o nível de significância, nós consideramos que esses grupos são estatisticamente diferentes. E essa função Shapiro.test possibilita que a gente faça um teste de normalidade nos nossos resíduos, que a gente verifique se a suposição que nós fizemos inicialmente para os nossos resíduos, ela é verdadeira. Um p-valor maior que o nível de significância adotado nos leva a crer que os nossos resíduos estão atendendo à suposição de normalidade como foi previamente considerado no início do problema. Aqui tem mais um exercício para vocês praticarem.
fazer a diferença entre as densidades médias, considerando esses 3 diferentes níveis da temperatura, que é o nosso fator de interesse aqui. E aqui está a resposta, que é o valor da estatística teste F0. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos. Até a próxima.